viu aí o sistema de qualidade, ele é de responsabilidade de todo mundo, tá? Então, essa historinha que eu passo para vocês é exatamente para mostrar que a gente não pode ficar sozinho. Então, como eu falei anteriormente, não adianta eu ter um sistema de qualidade todo eficiente, todo montado, equipamentos qualificados, sistemas validados, equipe treinada e assim sucessivamente, se as matérias-primas que eu comprar, elas não tiverem dentro também das características de qualidade que são esperadas para os produtos que a gente vai fabricar, medicamentos, cosméticos, suplementos e as kits e assim sucessivamente. Tá? Então é importante que a qualidade ela seja uma preocupação de todos os setores envolvidos, tanto dos setores internos, produção, controle de qualidade, garantia de qualidade, administração, quanto os setores externos, né, os agentes externos, os nossos fornecedores de matéria-prima e de material de embalagem. Então, por que a etapa de qualificação de fornecedores ela é importante? Exatamente para que a gente possa garantir matérias-primas que estejam adequadas para a gente evitar, né, prevenir que desvios de qualidade ou não conformidade elas surjam ao longo do processo. Como eu falei para vocês, a vigilância sanitária, quando ela começou a fazer a fiscalização relacionada às boas práticas, ela meio que deu um tiro no pé. Por que ela deu um tiro no pé? Quando ela lançou a primeira norma de boas práticas, ela lançou para os fabricantes de medicamentos. E ela esqueceu de ter as normas de boas práticas para os fornecedores de matéria-prima e material de embalagem. Ou seja, era fiscalizado, era comprado, cobrado dos fabricantes de produto final, então a indústria farmacêutica ela era cobrada, tem um sistema de qualidade montado, eficiente, mas os fornecedores de matéria-prima não eram cobrados. Então a gente tinha problemas de matérias-primas com baixa qualidade que não eram auditadas e que não estavam dentro daquilo que era previsto para a qualidade, a eficácia e segurança do produto. Então a vigilância, depois de um tempo, né, quase 5 anos depois, ela lançou a norma que falava sobre boas práticas para fornecedores, fabricantes de matéria-prima. Tá? Então ela meio que deu um tiro no pé e depois ela corrigiu esse problema. Por isso que a qualidade, como eu mostro para vocês nesse texto, né, ela é uma obrigação e um compromisso de todo mundo. Beleza. Então, quando a gente fala de fornecedores, né, a gente está falando daquele cara que tem um sistema de qualidade próprio para ele e que vai nos fornecer os mais diferentes tipos de materiais para a fabricação dos nossos produtos. Então, os fornecedores são os caras que vão nos vender, né? Vão nos disponibilizar insumos ativos, que são os fármacos, dentro na fabricação dos medicamentos, os recipientes e veículos, que são as substâncias auxiliares que vão entrar na fabricação das nossas formas farmacêuticas, os materiais de embalagem. Lembra, eu sempre falo para vocês, não pode o traga a vasilha, né? Então eu não posso fabricar e pedir para o meu cliente trazer o material de embalagem dele. Então, dentro da norma sanitária, a exigência é que a venda de medicamentos, cosméticos, suplementos, eles aconteçam sempre na sua embalagem primária, né? Que a gente viu na sala de aula, a embalagem primária é aquela que tem contato direto com o produto. Ela é muito comum, tá, para o processo de fabricação magistral lá na farmácia de manipulação. Em geral, os produtos eles são vendidos em sua embalagem primária, tá, em potes, blisters, sachês. E enquanto que a indústria farmacêutica ela tem como embalagem mais comum para venda, né, as embalagens secundárias que são os cartuchos. Então, geralmente dentro dos cartuchos a gente vai encontrar os blisters, os flaconetes, os sachês e assim sucessivamente. Então a gente viu aí a diferença na aula que a gente teve em turma sobre as apresentações farmacêuticas, o que era uma apresentação de dose unitária, o que era uma apresentação de doses múltiplas. Isso é importante para mais na frente. Então, quando a gente fala da questão relacionada aos nossos fornecedores, é preciso que a gente tenha uma lista de fornecedores qualificados. Então, o que seria para a gente, né, a qualificação? A qualificação ela é um conjunto de requisitos mínimos que todo fornecedor de matéria-prima ele tem que passar para que a gente possa garantir e dizer assim, olha, esse fornecedor aqui que eu estou escolhendo, ele atende os critérios de qualidade que são impostos pela norma sanitária. Então, a qualificação de um fornecedor, de um fabricante, ela tem alguns requisitos e esses requisitos eles estão colocados quando a gente vai qualificar os nossos fornecedores. O que é importante, né? Primeiro ponto importante da questão relacionada aos fornecedores. Toda empresa ela precisa ter uma lista
com pelo menos 3 fornecedores qualificados para cada matéria-prima, para cada material de embalagem. Então isso significa que a manipulação, significa que a indústria, ela não pode ter um fornecedor exclusivo. Lógico que no dia a dia sempre vai haver um fornecedor principal, aquele que atende, né, as nossas necessidades de acordo com o tipo de matéria-prima ou material de embalagem que a gente quiser. Mas a indústria e a manipulação, ela tem que estar disponibilizada uma lista com outros fornecedores também qualificados. Ela não pode simplesmente, na falta de uma matéria-prima, como por exemplo, né, e comprar de um outro fornecedor que ela não fez o processo de qualificação. Então, quando a gente faz a qualificação, a gente tem que atender alguns requisitos, que é o que fala a Resolução 301 e a 67. Então, quais são esses requisitos? Né? Primeira coisa é que toda empresa, conforme a legislação sanitária, a 5991 e a 13021 dizem, né? O primeiro requisito para que uma empresa ela possa trabalhar no mercado farmacêutico é que ela tenha a comprovação de regularidade. Então, bem aqui a gente faz aquela diferença relacionado ao documento da qualidade. Quem são os documentos da qualidade? O Manual de Boas Práticas, os POPs, os protocolos de qualificação e validação, as especificações de produto, os boletins de análise, etc. Né? Aqui a empresa ela tem que apresentar as documentações legais. Oi, Kelson? Tá? Então aqui ela tem que apresentar o que a gente chama de comprovação de regularidade perante as autoridades sanitárias. O que significa isso? A legislação brasileira ela exige que para qualquer atividade voltada para produtos de saúde, entre eles medicamentos, cosméticos e suplementos, é necessário que as empresas elas estejam regulares junto às vigilâncias sanitárias, tanto a Anvisa, que é a federal, quanto a vigilância sanitária. Fazendo um parêntese aqui, o processo de vigilância sanitária ele varia de estado para estado. Então, geralmente as vigilâncias sanitárias elas são organizadas para saber quem vai fiscalizar o quê. Então, dependendo do estado, isso pode mudar, mas em geral funciona assim. A indústria farmacêutica ela é auditada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Anvisa. Já as farmácias de manipulação ou outros tipos de indústrias menores e hospitais, né, que também, os hospitais também podem fabricar produtos tá, em escala magistral, elas podem ser auditadas pela vigilância estadual ou pela vigilância municipal. Isso vai depender do acordo que as vigilâncias têm entre si. Por exemplo, aqui no Maranhão, né, como é que funciona isso? A Anvisa é responsável pela fiscalização das indústrias, a vigilância estadual é responsável pela fiscalização das farmácias de manipulação e hospitais, e a vigilância municipal é responsável pela fiscalização das farmácias comerciais ou farmácias comunitárias. Tá? Então, toda empresa ela precisa ter um conjunto de requisitos para poder desenvolver a sua atividade. Então, isso é o que a gente chama de comprovação de regularidade perante as autoridades sanitárias. Então, toda empresa tem que ter uma AF, né, que é a autorização de funcionamento de empresa, em que lá ela vai dizer, vocês viram isso na deontologia e legislação, a AF é o documento que a gente faz para dizer assim, olha, a minha empresa ela vai trabalhar com fabricação de matéria-prima, ou então a minha empresa vai trabalhar apenas com embalagens de produto a granel, ou então a minha empresa vai trabalhar como distribuidora, ou a minha empresa vai trabalhar como manipulação. Então toda empresa ela precisa ter uma autorização de funcionamento. Se essa empresa trabalhar com produtos controlados, ela precisa estar dentro dos requisitos da portaria 344, né? Então ela precisa ter a que a gente chama de AE, e existem os outros documentos que fazem parte do processo de regularização sanitária. Aí vai depender dos requisitos e das características da empresa, como por exemplo, autorização do Ministério do Exército para comprar substâncias que têm caráter explosivo, autorização da Polícia Federal para adquirir substâncias que podem ser utilizadas na fabricação de entorpecentes, de drogas e assim sucessivamente, autorização do Corpo de Bombeiros, entre outros. Se vocês pegarem aí a legislação, tanto a 301 quanto a 67, vocês vão ver lá os documentos legais, né? São os documentos que vão regularizar a empresa. Beleza. Então, tem-se que ter bastante cuidado que na hora que vai se escolher os fornecedores, a gente não pode simplesmente entrar em contato com um fornecedor e simplesmente não checar se esse fornecedor ele está regular perante a vigilância sanitária. Então, uma das obrigações da empresa, ao selecionar os seus fornecedores que vão vender para ela matérias-primas, materiais de embalagens, insumos, entre outras características, né, entre outros produtos, é importante que a gente cheque a regularidade sanitária. Então, o primeiro passo
é checar se ele tem todas as documentações necessárias, né? Essas que eu citei para vocês, além de certificado de boas práticas, entre outros. Beleza, meu fornecedor ele está legalmente habilitado para exercer a sua atividade. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o que a gente chama de avaliação do fabricante ou fornecedor. Essa avaliação ela é compreendida em duas etapas. Então, que etapas são essas, né? A gente faz a análise do fornecedor como se, em termos de qualidade, tá, da nossa matéria-prima que é adquirido. Por isso que eu não posso simplesmente comprar uma matéria-prima e utilizá-la sem antes que ela passe pelo meu controle de qualidade. Então, por isso que a gente viu lá na última aula nossa, né, a questão dos status de produto que vão para o boletim. Lembrando que o status de quarentena ele não é um status de boletim. A quarentena é exatamente o quê? Quando você tem dúvida sobre a qualidade ou sobre o resultado analítico de um determinado produto, esse produto ele entra num status temporário que a gente chama de quarentena. É o que nós estamos passando agora com o Covid, né? Nós estamos em suspensão dos nossos direitos de forma parcial. Então a quarentena ela serve exatamente para que eu possa confirmar se aquele produto que saiu lá do meu fornecedor, que ele me vendeu, e esse produto acompanha um laudo de análise do fornecedor dizendo que ele está aprovado, quando eu recebo ele, ele entra em quarentena e eu vou checar, né, eu vou confirmar se esse produto de fato tá, ele atende os requisitos analíticos e os requisitos de qualidade previstos lá na minha especificação técnica e na norma sanitária. Tá? Então é importante que a gente faça essa avaliação do nosso fornecedor. Essa é uma etapa que demora um pouco, porque você só consegue fazer essa avaliação quando você já tem, né, a, uma relação já comprando matérias-primas. Geralmente quando você está começando com um novo fornecedor, você não consegue exatamente fazer o quê? Você não consegue fazer essa avaliação. Então é necessário você comprar e avaliar os produtos que são adquiridos junto ao nosso fornecedor. Então, essa etapa de controle de qualidade, ela é feita pela indústria na sua totalidade. Então, todos os requisitos analíticos que a gente tem ali previstos na farmacopeia ou na legislação, eles precisam ser cumpridos pela indústria. Então, a indústria faz todas as análises que são necessárias, tanto para o material de embalagem quanto para a matéria-prima. Já as farmácias de manipulação, não. Ela tem lá o que a gente chama de análises mínimas. Então, baseado no tipo de produto, ela não precisa fazer todas as análises, mas ela precisa checar, pelo menos o que diz a legislação, as análises que correspondem à identificação do produto. Então, eu tenho que garantir que a matéria-prima que eu estou comprando, ela é de fato aquilo que está na minha especificação técnica. Beleza. Então, uma coisa que a gente faz quando a gente compra, eu vou voltar aqui no slide anterior que vai mostrar o nosso fluxo, tá? Quando a gente está bem aqui na etapa de inspeção de recebimento, foi depois que a gente comprou a nossa matéria-prima, nosso material de embalagem. Um dos documentos que deve seguir com a matéria-prima e material de embalagem é exatamente o quê? O laudo do fornecedor. Então, o fornecedor ele não pode me vender uma matéria-prima ou material de embalagem sem que essa matéria-prima e esse material de embalagem ele tenha, né, ele venha acompanhado do seu laudo do fornecedor. Tá? Então, além da ordem de compra, a gente precisa fazer isso. Exatamente por quê? Uma das etapas analíticas, quando a gente chega bem aqui, né, na avaliação nosso controle de qualidade, depois que a gente faz o nosso controle de qualidade, a gente não pode simplesmente aprovar um produto ou reprovar um produto. A gente tem que comparar os nossos resultados com os resultados do fornecedor. Exatamente para poder garantir, né, que o que o cara está mandando para a gente, ele atende os requisitos de qualidade. Tá? Então é necessário que a gente faça a comparação dos meus resultados com os resultados do fornecedor. Essa comparação a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando com o laudo de análise com boletim de análise, na nossa aula de preenchimento de boletim que a gente vai continuar posteriormente. Tá? Então é importante que a gente faça exatamente a questão relacionada à comparação dos resultados. Tá? Então por isso que aqui quando a gente está na nossa etapa aqui, né, é necessário fazer avaliação do fabricante e fornecedor, análise do controle de qualidade realizadas pela indústria ou pela farmácia, lembrando que a indústria faz todas as análises previstas na farmacopeia, enquanto que a farmácia vai fazer o que a gente chama de análises mínimas. Se eu tenho um fornecedor qualificado, essas análises elas são menos análises, eu preciso realizar um conjunto menor de análises. Se eu tenho um fornecedor não qualificado ou em processo de qualificação, a exigência ela se torna maior.
e a gente tem que fazer, né, a avaliação dos laudos analíticos apresentados pelo fornecedor comparando com os nossos resultados. Até aqui, vocês têm alguma dúvida, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu vou abrir aí um minutinho para vocês poderem fazer uma colocação, tá? Senão a gente vai continuar. Você agora está mudo. Você não está mais mudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tanto digitar, tá? Quanto vocês podem abrir o áudio de vocês e perguntar pelo áudio também, tá? Então, o Anderson perguntou assim, novo fornecedor, não conseguiremos fazer o laudo analítico? Consegue, Anderson. O que você não consegue fazer para um novo fornecedor é a questão relacionada ao histórico de qualidade, né? Porque o histórico você tem que comprar matérias-primas. Então, geralmente, a questão relacionada ao histórico, ele entra no que a gente chama de anual review, ou revisão anual. Então, geralmente, você vai avaliar o histórico de fornecimento de uma dada matéria-prima ao longo de 12 meses, tá? Mas o laudo analítico é uma etapa obrigatória. O fornecedor, quando ele vai te vender uma matéria-prima, a matéria-prima tem que estar obrigatoriamente aprovada. Então, ele vai fazer lá o processo dele de qualidade, emitir o boletim dele, normal, o laudo analítico dele, e você vai receber esse laudo. E quando você recebe, você também faz a avaliação dos requisitos analíticos e compara os resultados. Então, a questão relacionada ao laudo analítico, tá? Ela é uma etapa que acontece sim, independente se é um fornecedor novo ou não. O histórico, né, a avaliação do histórico de fornecimento é que é algo que a gente faz ao longo do tempo. A Daniela me pergunta assim, né, a quarentena não é uma etapa analítica, é onde se confirma o laudo de análise fornecido pelo fornecedor. Tem alguma documentação além do laudo que é exigido na quarentena? Vamos lá, Daniela. Quando você compra uma matéria-prima, em termos analíticos, a documentação que é exigida é o laudo de análise, tá? Então, o laudo, boletim ou certificado de análise, é tudo a mesma coisa, tá? A quarentena, ela é uma etapa ela vem antes da etapa analítica. Na verdade, a quarentena ela é um status em que o produto ele é isolado, tá? Então, por exemplo, lá em termos de estrutura, no nosso almoxerifado, vão existir 3 áreas. A gente chama de área de produtos aprovados, que são aqueles que podem ser utilizados no processo de fabricação. Existe a área de produtos reprovados, né, que são aqueles produtos que vai ser dado uma destinação para ele. É importante, quando a gente for falar de fornecedor, o que deve ser feito com os produtos reprovados, né? Mais na frente eu vou falar, mas eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Um produto reprovado ele tem 2 destinações. Ou esse produto ele vai sofrer um processo de destruição ou um processo de reciclagem, tá? Isso vai ser baseado no nosso programa de gerenciamento de resíduos sólidos, o PGRS, tá? Ou se o produto ele não for nosso, por exemplo, eu comprei uma matéria-prima, essa matéria-prima for reprovada, a Daniela está dizendo que o áudio está falhando. Tá? Então, se esse produto ele não for nosso, o que o nosso processo pede? Ele pede que a gente devolva ele para o fornecedor. A responsabilidade sobre o que é feito com o material reprovado é sempre do dono desse material. Tá? Então, por isso que a gente tem, mais na frente a gente vai ver um negócio, eu vou digitar aqui para vocês, chama PGRS, que chama o quê? Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? Lembra que eu falei lá para vocês? O que é qualidade? Produto, serviço ou pessoa, né, capaz de atender uma necessidade individual ou coletiva sem agredir o meio ambiente.
Então, a fabricação dos produtos farmacêuticos, elas podem gerar resíduos. Esses resíduos podem ser restos de matéria-prima ou de material de fabricação. Esses resíduos eles podem ser produtos reprovados, esses resíduos eles podem ser produtos vencidos. Então, tem que ser dada uma destinação para esse produto. Vou dar um exemplo que é mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, né, quando a gente compra baterias ou pilhas, a gente usa. Depois que a gente termina de usar, a maioria das pessoas faz o quê? Pega essa pilha ou essa bateria e joga no lixo comum. Isso não pode acontecer exatamente porque se esse material ele for para um sistema que não há tratamento de resíduos, as pilhas elas têm metais pesados como cádmio, chumbo, níquel, e esses materiais eles podem contaminar lençóis freáticos, solo, tá? Então a gente não deve fazer. Professor, o que eu devo fazer com as minhas baterias e pilhas que não são mais utilizadas ou que não prestam mais? Você tem que ir para um ponto de coleta, né, desse tipo de material. Por exemplo, casas de eletrônico, lojas de produtos eletrônicos, eles têm, em geral, lá dentro, uma urnazinha em que você pode descartar esse tipo de material. Exatamente porque esse material coletado por eles vai ser dado a destinação adequada para ele. E geralmente essa destinação é dada pelo Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, tá? O programa ele é regido pela Resolução 306, que ele diz o que deve ser feito com os produtos. Por exemplo, né, lá na faculdade, a gente é um ponto de coleta para medicamentos e embalagens de medicamentos. Quando vocês entram na faculdade, tem uma caixinha lá, né, uma urna, em que é depositado lá para a gente o resto de medicamentos utilizados, medicamentos vencidos, embalagem vazia de medicamentos, exatamente porque a faculdade pega esse material e ela faz o descarte adequado deles, para eles não voltarem para a natureza, né, e contaminar o meio ambiente. Então é importante que a gente leve em consideração isso, tá? Então a quarentena, ela é uma etapa que ela vem antes da etapa analítica. Então ela é exatamente o momento em que você vai lá para confirmar se o produto que você está comprando está adequado ou não está adequado para o teu processo de fabricação. Lembra, eu não posso comprar um produto e dizer assim, mas eu comprei o produto e o laudo de análise do fornecedor diz que o produto está aprovado. Lembra lá que a qualidade é uma responsabilidade de quem? De todo mundo. Então, se o meu fornecedor está dizendo que o meu produto está aprovado, eu tenho que confirmar essa aprovação do meu produto. Por isso que os produtos recebidos, eles entram em quarentena. Existe um outro momento que o produto entra em quarentena também, tá? Por exemplo, se você fabrica um produto e deixa ele guardado a granel, quando você vai fabricar o lote final, esse produto ele sai do status de aprovado, vai para a quarentena para você confirmar. A gente chama isso de reanálise, tá? Então, dependendo de quanto tempo o produto ficar armazenado, em geral, produtos armazenados de 3 meses ou mais, eles precisam ser reanalisados antes de serem transformados em produto final. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Podemos continuar? Sim, a Daniela está me perguntando aqui se toda empresa tem que ter um PGRS. Sim, como eu falei para vocês, ele é regido pela Resolução 306. Depois eu disponibilizo para vocês. Então, toda empresa ela precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse plano, tá? Ele vai estar lá no meu manual da qualidade, lembra? O que é o manual da qualidade? É o conjunto de normas, responsabilidades, atividades. Lá dentro do meu manual da qualidade, eu vou dizer como que a minha empresa vai tratar os meus resíduos, os meus materiais vencidos ou os meus materiais reprovados. Então, o que você vai fazer? Você vai reciclar? Você vai fazer um tratamento para transformar esse material num lixo comum? Eu vou dar exemplos para vocês sobre isso. Por exemplo, lá na faculdade, quando vocês assistem a aula de microbiologia, né? O que acontece? Vocês fazem meio de cultura, e nesses meios de cultura crescem micro-organismos. Então, o que acontece? Depois das aulas, as placas ficam lá, né, com micro-organismos em crescimento, bactérias, fungos. O que eu não posso fazer? Eu não posso pegar essas placas e descartar esse meio de cultura direto no lixo comum, nem na pia. O que eu tenho que fazer antes com isso? Eu tenho que pegar o lixo, esse material que teve crescimento bacteriológico ou de fungos, eu faço a esterilização dele, eu coloco no autoclave, aí eu faço a esterilização. Depois que eu esterilizo esse material, aí esse meio de cultura esterilizado, né, que você foi lá e fez o processo para matar os micro-organismos que cresceram nele, ele se torna lixo comum. Aí eu poderia jogar no lixo comum ou descartar na pia, mas eu não posso, né, exatamente pegar ele com bactérias e fungos contaminando o meio de cultura e descartar direto na pia ou no lixo comum. Então, sim, Daniela, toda empresa
ela gera um resíduo, então ela tem uma responsabilidade ambiental prevista em lei, tá? Não é facultado, então ela tem que ter lá no seu manual da qualidade a forma como ela vai lidar com os seus, né, resíduos. Uma outra forma que você tem é, se você não faz o tratamento do seu resíduo na sua empresa, você pode pagar uma empresa terceirizada para poder fazer o descarte do resíduo, que é o que a faculdade faz lá para gente. Alguns resíduos de reagentes orgânicos, reagentes inorgânicos, como ácidos e bases, a gente tem como neutralizar. Mas outros, por exemplo, que possuem metais pesados, como sais de chumbo, sais de prata, sais de cádmio, sais de antimônio, a gente manda para uma empresa, né? Aqui no Maranhão tem várias empresas que fazem isso e eles fazem o descarte adequado. Então, toda empresa tem que ter um programa de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Até aqui, vocês têm mais alguma dúvida? Então vamos continuar, né? Então vamos lá. Para a gente poder qualificar nossos fornecedores, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente faz o que a gente chama de avaliação do fabricante e fornecedor, depois de ter realizado a comprovação da regularidade sanitária. Então a avaliação do fabricante e fornecedor, ela traz para a gente, né, a análise de controle de qualidade realizada pela farmácia e pela indústria e a avaliação dos laudos analíticos apresentados pelo nosso fornecedor. Por isso que lá na nossa etapa de recebimento, de inspeção do recebimento, é obrigatório que o fornecedor envie o laudo. Hoje, como a gente tem as questões relacionadas à internet, muitas das vezes, quando você compra uma matéria-prima, material de embalagem, o fornecedor já te manda o lote do produto que ele está te vendendo e de forma antecipada, digital, ele já te manda esse laudo de análise já para que você possa avaliar e deixar no teu arquivo, tá? Então a gente tem essa facilidade hoje no mundo conectado, tá? Depois que a gente faz esse processo, então eu vou lá, chequei a questão da regularidade sanitária. Ok, a minha empresa ela está sanitariamente regular, então ela atende todos os requisitos legais para poder funcionar. Aí a gente faz a avaliação dos laudos quando a gente recebe as matérias-primas, por isso que a gente compara o nosso material, né, a nossa análise com a análise do meu fornecedor. Lembrem-se que o histórico, que é a quarta etapa, a gente só consegue fazer isso ao longo de um ano. Então a gente só consegue fazer a avaliação do histórico de fornecimento de um dado fornecedor ao longo de um ano. Então lembra aí que toda empresa ela tem que fazer o que a gente chama de revisão anual. Ela vai pegar todos os resultados, todos os indicadores e avaliar ao longo de 12 meses para que ela possa, no ano subsequente, né, avaliar se precisam ser tomadas medidas preventivas, medidas corretivas e o que tem que ser feito para evitar que novos desvios de qualidade apareçam. Tá? Um ponto muito importante é que as duas etapas anteriores elas são muito teóricas. Então, muito bonitinho, tá ali no papel e às vezes o cara diz para ti que faz, só que você tem que dar uma de São Tomé, como dizia a minha avó, né? Só acredita vendo. Então, a terceira etapa para a gente poder qualificar o nosso fornecedor é o que a gente chama de auditoria. O que é a auditoria, né? Você vai lá na empresa, você, pessoa física mesmo, vai lá na empresa e checa, baseado no cada norma de boas práticas, ela no final ela tem um anexo que é um checklist. É exatamente a gente vai olhar mais na frente um checklist, que eu vou mostrar para vocês. E esse checklist ele serve exatamente para quê? Para você saber se aquela empresa ela atende os requisitos que estão previstos na norma de boas práticas de fabricação. Então é como se você fosse fazer uma inspeção sanitária. Qual é a diferença da auditoria de cliente para a auditoria de uma inspeção sanitária? Na auditoria de cliente, caso você encontre não conformidades graves, né, itens imprescindíveis não cumpridos, mais na frente a gente vai olhar isso, o que você pode fazer? Qual é a única punição que você pode dar para o fornecedor? Deixar de comprar desse fornecedor. Então a gente não tem o poder de polícia que as vigilâncias sanitárias têm. Quando a auditoria ela é feita por um órgão sanitário, como por exemplo pela Anvisa, pelas Suvisas, etc., caso sejam encontradas não conformidades, né, o que as vigilâncias sanitárias elas podem fazer? Elas podem fazer as penalidades sanitárias previstas em lei. Né? Então a gente tem a 63, 67, que fala sobre as penalidades sanitárias. Então o que acontece? Ela pode, né, a empresa ela pode ser punida legalmente, civilmente ou penalmente. Então é importante lembrar que a auditoria sanitária ela é um pouquinho diferente da auditoria de cliente, exatamente porque a auditoria sanitária tem o poder de polícia. Então significa que ela pode punir uma empresa. Punição de que tipo? Ela pode desde fazer a aplicação de multa
quanto ela pode suspender o registro de fabricação ou de distribuição de um dado produto por uma dada empresa. Por isso que de vez em quando, quem está aí na farmácia, né, de vez em quando a gente tem que estar checando o site da Anvisa, porque ela manda fazer recall de produtos, ou ela diz que o registro de uma dada empresa, de um dado produto, está suspenso exatamente quando ela tem a desconfiança de alguma coisa relacionada à qualidade, tá? Beleza até aqui? Vamos lá. Então quais são os 4 requisitos para a gente poder qualificar os nossos fornecedores? Então, primeiro, garantia da regularidade sanitária. Então, a gente só pode comprar de empresas que estejam regulares sanitariamente falando. Então, a gente não pode comprar de uma empresa que não tenha registro, que não tenha autorização de funcionamento e etc. Importantíssimo, essa é uma obrigação do farmacêutico, tá? Está dentro das responsabilidades da gerência técnica, né, do RT, de se você vai comprar de alguém, primeiro você precisa ser esse alguém, né? É um fornecedor que tem a regularidade sanitária feita. Então é importante a gente comprar para evitar de comprar de um fornecedor que não tem a regularidade sanitária. Segundo, a gente faz a avaliação do controle de qualidade. Como é que a gente faz a avaliação do controle de qualidade? São as análises que são feitas pela empresa, então a gente vai receber a matéria-prima, analisar, se tiver tudo ok, ela passa para a área de produtos aprovados, a gente pode utilizar. E a gente faz a comparação do laudo analítico apresentado entre o que eu encontrei e o que o fornecedor está me dizendo que o produto dele é. Tá? Esqueci de falar para vocês, essa comparação ela também é importante exatamente por quê? Porque às vezes a matéria-prima, o material de embalagem, ela sai, né, bonitinho, aprovado da empresa. Só que a gente tem a etapa, né, de transporte e armazenamento desse produto, que são etapas que podem comprometer a qualidade do nosso produto. Então, um produto que tem que ser mantido resfriado, se ele, durante o transporte e armazenamento dele, essa condição de resfriamento não for mantida, ela pode alterar a qualidade dos produtos, tá? Por isso que é importante, quando a gente recebe a matéria-prima, a gente tem que fazer exatamente a avaliação da qualidade dela, que é a nossa etapa analítica, e fazer a comparação dos laudos. Então essas são as 2 primeiras etapas. As 2 outras etapas, então são 4 etapas. A terceira etapa seria realizar a auditoria, ir lá com o nosso checklist, né, baseado no que a gente tem de insumo e de norma. Hoje a gente tem, para produtos finais, a gente tem a resolução 301, para a farmácia de manipulação a gente tem a 67, para a de insumos ativos a gente tem a 204 e assim sucessivamente. E por último, a gente faz, né, a avaliação do histórico de fornecimentos anteriores. A gente sempre tem que classificar, então essa última etapa ela é uma etapa que acontece constantemente, então a gente sempre faz a avaliação ano a ano de cada fornecedor. Então a gente sempre vai ter fornecedores que serão os melhores, que são os fornecedores principais, mas a gente também tem que qualificar outros fornecedores para deixar na nossa lista. Toda matéria-prima, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem que ter uma lista, a garantia da qualidade ela tem que ter uma lista dos fornecedores para cada matéria-prima, cada material de embalagem, e para cada material ele precisa ter no mínimo 3 fornecedores qualificados, tá? Então esses são os 4 requisitos que a gente tem para os nossos fornecedores para a gente fazer o que a gente chama de etapa de qualificação de fornecedor, beleza? Por que é importante, né, fazer essas etapas? Ela é uma ferramenta que a gente utiliza, né, para poder avaliar e escolher quem será o nosso melhor fornecedor. Então, por isso que a gente tem que ver as questões relacionadas a se eles têm a regularidade sanitária, se eles têm as devidas autorização, que é a primeira etapa para a qualificação do fornecedor. A gente tem que avaliar a qualidade da matéria-prima, isso a gente vai fazer comparando os resultados com os ensaios e a literatura oficial. No nosso caso aí, né, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quem seria a literatura oficial, tá, que a gente pode utilizar aí para dizer se o produto está analiticamente adequado ou não? Então, a farmacopeia, ela seria considerada a literatura oficial para os ensaios de qualidade? O que vocês acham? Ou tem outra literatura que a gente deve utilizar? Então, a farmacopeia ela seria a literatura oficial para avaliação da conformidade das nossas matérias-primas? Respondam aí para mim. Sim ou não? Você agora está mudo.
Anderson, Rafael e Pedro. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Tá? Então, ó, a farmacopeia é considerada literatura oficial? Verdadeiro. Não, a resposta de vocês está correta, tá? Então, ela é considerada pra gente a literatura oficial em termos analíticos. Então, toda vez que a gente quiser comparar. Vou fazer agora uma segunda pergunta para vocês. Analise bem o que eu vou perguntar, tá? Vocês vão me responder se isso é verdadeiro ou falso, tá? Vou colocar aqui para vocês. A farmacopeia é a única literatura oficial? Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Espero eu fazer a pergunta para vocês poderem responder. Vocês estão me respondendo algo que vocês nem sabem ainda o que é. Gente, prestem atenção na aula, tá? Não vão, vocês estão marcando aí e não estão pensando no que eu estou respondendo para vocês, tá? Tem gente que tá aí, eu nem terminei de fazer a pergunta e vocês já estão marcando aí a opção de vocês, tá? Então, vou reiniciar a enquete. Pensem antes de responder o que eu estou falando para vocês, tá? A farmacopeia brasileira, ela é a única literatura oficial que pode ser utilizada para avaliação. Dalvilene, Rafael e Pedro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Né? Então, todos vocês me disseram aí, 5 de vocês, tá? Estão me dizendo aí que a farmacopeia seria a única especificação, a única literatura oficial válida. Errado. Né? Não é só a farmacopeia que pode ser utilizada como literatura oficial. Tem outras referências que podem ser utilizadas. Nem toda matéria-prima, nem todo material de embalagem, nem todo insumo farmacêutico consta na farmacopeia. Tem aqueles que ainda estão protegidos por patente. Professor, mas aí como então avaliar analiticamente esses produtos? O fornecedor vai te entregar, né? É ele que vai te dizer quais são as técnicas, quais são os requisitos analíticos da matéria-prima que ele desenvolveu. Então, matérias-primas que estão ainda com proteção patentária, elas não constam na farmacopeia. Então, o que é importante a gente frisar? A gente sempre vai dar prioridade para a farmacopeia. Então, toda vez que a gente quiser avaliar analiticamente um produto, a prioridade será a farmacopeia. Mas isso não significa que ela seja a única, tá? Não significa que ela seja a única literatura oficial. Então, se vocês pegarem a resolução 140, a resolução 79, vocês vão ver que ela diz lá que existem outras literaturas que são consideradas... Só um minuto. Vocês estão sem áudio de novo? Você não está mais mudo. Vocês estão me escutando agora? Desculpem aqui que eu lerdei, tá? Eu sem querer aqui apertei o mudo e vocês estavam sem áudio. Eu vou até soltar aqui no chat um kkkk lerdo, tá? Falha nossa. Eu vou repetir a pergunta para vocês, tá? Vocês não escutaram. Vou abrir novamente a enquete. Falha nossa. Comi mosca aqui. A primeira pergunta, né? Se a farmacopeia ela seria a literatura oficial. A segunda pergunta é: a farmacopeia ela é a única literatura considerada oficial? O que vocês acham? Olha bem o que eu estou falando para vocês, tá? A farmacopeia ela é a única literatura oficial que pode ser utilizada para avaliação da qualidade dos nossos produtos.
todas perguntas de prova, tá? É bom vocês atentarem aí. Flávia e Dalvilene, dou-lhe uma. Dalvilene, dou-lhe duas. Muito bem. Então, vamos publicar a resposta de vocês. Então, 2% diz que sim, a farmacopeia seria a única literatura oficial. E 6 responderam que falso, ela não é considerada a única literatura oficial. Então, a resposta correta é não, ela não é a única literatura oficial. Se vocês pegarem a resolução 79, ela vai dizer quais são consideradas as literaturas oficiais. Então, o que é importante? A gente sempre vai dar prioridade, não exclusividade. Então, a gente sempre vai dar prioridade para fazer as avaliações de qualidade segundo a farmacopeia brasileira. Se a gente não encontrar as especificações analíticas e os métodos de análise na farmacopeia brasileira, a gente pode utilizar as farmacopeias de outro país. Cada país tem a sua farmacopeia. Então, a gente tem a farmacopeia dos Estados Unidos, tem a farmacopeia europeia, tem a farmacopeia da Argentina, tem a farmacopeia do Japão e assim sucessivamente. Em geral, matérias-primas, né, quando elas são importadas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar conforme a legislação brasileira. Então, mesmo que eu compre uma matéria-prima lá dos Estados Unidos, mesmo que eu compre uma matéria-prima lá da Inglaterra, mesmo que eu compre uma matéria-prima da Espanha ou da Argentina, é importante sempre que essa matéria-prima ela esteja adequada ao mercado brasileiro. Então, ela tem que atender aos requisitos da farmacopeia brasileira, tá? Mas, professor, essa matéria-prima ela não consta na farmacopeia brasileira. Aí a gente pode ir para as outras farmacopeias. Então, é permitido que a gente faça. Agora, o que é que não pode acontecer, que é um erro bem comum? Tem uma matéria-prima que ela consta na farmacopeia brasileira e, por exemplo, ela consta na farmacopeia dos Estados Unidos. O que tem lá, como requisitos de qualidade, não é igual ao que tem aqui. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Às vezes, por exemplo, metais pesados é um teste analítico que a gente encontra em toda a farmacopeia. Mas o limite para metal pesado vai depender de país para país. Por exemplo, né? O Brasil, em geral, adota como limite de metais pesados em matérias-primas de 50 ppm. Os Estados Unidos já adota 5 ppm ou 10 ppm, dependendo da matéria-prima. Então, percebe que os Estados Unidos é bem mais rigoroso quanto a isso. Então, o que é importante, né? A gente sempre tem que avaliar em relação à legislação brasileira, mesmo que a gente esteja comprando. Quando que a gente vai adotar a farmacopeia de outro país? Quando essa matéria-prima ou esse material de embalagem ele não conste aqui, tá, na nossa farmacopeia brasileira. Então, a gente pode utilizar a farmacopeia de outros países. Beleza, professor, tem um produto que ainda não consta na farmacopeia. Exemplo, um produto novo que ainda está protegido com patente, ele não vai para a farmacopeia. Como é que eu vou avaliar a qualidade desse produto? Como é que eu vou poder fazer essa comparação? Quem vai te dar os requisitos analíticos, as técnicas de análise e os parâmetros é exatamente quem? O próprio fornecedor, o cara que desenvolveu o produto dele, lá durante o processo de desenvolvimento, quando você chegar na tecnologia e na química farmacêutica, vocês vão ver isso, ele também determina os padrões de qualidade, lógico, baseado em testes de ensaios clínicos, em testes internacionais e adotados também pelo país de origem. Ele cria a própria especificação quando ele desenvolve o produto. Então, é possível também que a gente utilize as especificações e os testes analíticos do próprio fabricante. Tá? Então, é importantíssimo que a gente leve isso em consideração. Tá? E outra fonte que a gente tem também são livros e artigos indexados. Existem alguns livros que são considerados, por exemplo, bíblias para a farmácia, como no caso do Hamilton. Lá vão constar métodos analíticos que podem ser utilizados como métodos oficiais. Lembrando, muito importante, tá, que a prioridade, não a exclusividade, sempre vai ser dada para a farmacopeia. Depois eu vou postar para vocês no sala de aula a resolução 79, lá ela diz quais são consideradas as fontes oficiais que podem ser utilizadas. Beleza? Então, continuando, né? Avaliamos a qualidade da matéria-prima, então os resultados de ensaios de conformidade com a literatura oficial, realização das editorias, então a gente vai checar se as instalações e as condições de trabalho e higiene estão adequadas, né, para o processo de fabricação. Certificações, eles são um plus, eles são um a mais, então uma empresa ela pode atender às normas de boas práticas de fabricação, mas ela pode contratar empresas terceirizadas para fazer certificações. Exemplo, né? A gente tem a ISO 9001 que fala sobre qualidade. Então, tem empresas no mundo
que certificam. Em geral, as certificações elas são um pouco mais rigorosas do que as normas e elas servem para a gente poder atestar uma determinada característica para o nosso processo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhei na Merck, a gente vendia produtos para países do Oriente Médio, tá? Ali Arábia, Emirados Árabes, tá? Então a gente vendia produto para eles. Pelas questões religiosas, os árabes e os muçulmanos, é proibido para eles comer carne de porco ou qualquer coisa que envolva porco. O porco ele não pode estar envolvido em nenhuma etapa do processo produtivo para eles. Por exemplo, o porco ele pode ser utilizado como controle biológico de praga. Ele pode ser colocado lá numa plantação para comer os insetinhos que comem a planta. Ou eu poderia usar a fezes do porco como adubo e assim sucessivamente. Então, por exemplo, a Merck, ela tinha uma empresa que fazia pra gente o que a gente chama de certificação U. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Certificação U. O que era essa certificação U? A gente garantia, né, que o nosso processo de fabricação, ele não envolvia nada relacionado a suínos, tá? Então era uma certificação especial que a gente precisava, tanto que o produto que quando a gente vendia lá para os países do Oriente Médio, os países muçulmanos, a gente tinha que ter essa certificação U, tanto que a gente recebia, lembra que a gente também faz auditoria nos nossos fornecedores, e uma vez por ano a gente recebia, tá, um cara que vinha lá das empresas que a gente vendia do Oriente Médio, vinha aquele cara árabe, todo, né, de roupa árabe lá, de turbante, etc e tal, para fazer a auditoria da gente, porque a gente plantava as nossas plantas, que fazia a extração dos produtos lá em Barra do Corda, e aqui a gente fazia o processamento e a transformação disso em matéria-prima. Então ele ia lá na fazenda de Barra do Corda, olhava se não tinha nenhum porco envolvido, olhava os tipos de adubos que eram utilizados. Então todo o material que a gente vendia para eles, a gente vendia garantindo para eles que nada do nosso processo produtivo tinha, né, contato ou derivados de suíno. Tá? Então é importante que a gente leve em consideração isso. Tá? Então as certificações eles são sempre um a mais. E uma outra coisa que pode, né, ranquear melhor os nossos fornecedores são questões relacionadas à entrega, né? Se ele é pontual, se ele atende o meu pedido dentro de um prazo que para mim é importante. Lembro que a Daniela perguntou aí, professor, o que é um gargalo de produção? Por exemplo, né? É muito importante vocês verem na assistência farmacêutica que na cadeia produtiva a gente tem que ter as questões relacionadas à logística, né? A gente tem produtos que vêm via aérea, produtos que vêm via terrestre, então onde a gente tem que ir lá na programação e aquisição do produto, a gente tem que programar também o tempo de logística. Se o produto vai ficar armazenado, quanto tempo leva para vir do fornecedor até o meu estado de origem. A gente tem grande dificuldade aqui no Maranhão, por isso que poucas indústrias vêm para cá, exatamente porque a gente é final de linha. Então o frete para cá é muito caro, o processo logístico para cá é muito caro, porque quem vem para São Luís, vem para São Luís, não vem para dizer assim, eu vou para Belém, mas eu vou passar por São Luís. Não, não tem isso. Quem vem para São Luís fica em São Luís. Então a gente tem dificuldades relacionadas à questão logística. Então esses são os requisitos, né, que a gente tem relacionado lá aos nossos fornecedores. Então, para que a gente qualifica? Então, por que é importante qualificar o nosso fornecedor, né? Garantir a qualidade dos insumos adquiridos. Então, conforme que vocês aprenderem na regra dos 5, todo paciente tem o direito de receber o produto correto. Então, exatamente, a gente realiza os ensaios analíticos com qual finalidade? Garantir que a matéria-prima que a gente está utilizando é de fato aquilo que a gente quer. Eu mostrei para vocês lá nos históricos, né, que teve um caso lá que uma empresa usou o clorafenicol, só que ele usou o isômero que não funcionava. Era clorafenicol, mas era o isômero que não funcionava. Então, o produto ele não ia ter o efeito. E isso não é adequado para a questão da qualidade de produtos farmacêuticos. Um outro objetivo de qualificar o nosso fornecedor, né, por isso que a gente faz a chamada revisão anual, ou annual review em inglês, serve para a gente poder monitorar o desempenho, né, ver como é que é a logística, o suporte, os fornecedores que nos atendem com mais rapidez, exatamente porque essa questão logística ela pode ser um gargalo de produção. Então você precisa de matéria-prima para fabricar, se não tiver matéria-prima, a tua produção para. Então é importante a gente levar em consideração isso. E capacitar os fornecedores para atendimento dos requisitos exigidos. Por isso que a gente tem que montar as especificações, né? A especificação é o que eu preciso para fabricar. A gente faz isso baseado na nossa necessidade individual e baseado, né, nas questões relacionadas
ao que diz as normas sanitárias. Quarto, selecionar e manter um quadro de fornecimento dos melhores distribuidores. Lembra, para cada matéria-prima, para cada material de embalagem, a gente precisa de, no mínimo, 3 fornecedores qualificados. Dentro desses 3 ou mais fornecedores que a gente tiver na lista, a gente vai ter, né, sempre o preferido, né, o que a gente chama de fornecedor principal. Tá? E, por último, atender a legislação vigente. A gente não pode fabricar nada, assim como os nossos fornecedores. Eles precisam estar de acordo com as normas sanitárias, nós também precisamos atender as normas sanitárias. Por isso que a gente não pode comprar matéria-prima de qualquer lugar, a gente não pode comprar material de embalagem de qualquer lugar, nem de qualquer forma. A gente precisa atender o que as normas sanitárias pedem pra gente. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Oi, gente. Até aqui alguma dúvida? Dá um retorno aí. Podemos continuar? Qual a dúvida, Flávia? Vocês podem abrir o áudio de vocês para falar, tá? Se não quiser digitar ou se a digitação for longa, vocês podem falar. Ah, porque tu colocou não, pensei que tu tivesse com dúvida, Flávio. Isso que eu perguntei, podemos continuar? E você colocou não? Beleza, Daniela tá digitando. Acorda, Flávia. Certeza que vocês devem estar tudo de pijama com a cara amassada aí na frente do computador. Daniela perguntou assim: professor, se um dos 3 fornecedores forem reprovados, eu vou substituí-lo? Sim, você precisa ter no mínimo, Daniela, 3 fornecedores. Não significa que você vai ter só 3. Em geral, por exemplo, vou te dar o exemplo lá da faculdade. A coordenação de laboratório, ela compra reagentes de vários fornecedores, tanto aqui quanto no Brasil todo. E ela tem uma lista com mais de 10 fornecedores, entendeu? Então, a quantidade mínima de fornecedores qualificados são 3. Por que 3? Porque você vai ter o fornecedor principal. Caso o teu fornecedor principal tenha algum problema, ou ele pare de fabricar, ou ele não consiga atender um prazo ou a quantidade que você precisa comprar, né, de outro fornecedor. Então você não pode comprar de um fornecedor qualquer, você tem que comprar de um fornecedor qualificado. Por isso que a qualificação de fornecedor, ela acontece, né, e a gente tem uma lista com no mínimo 3 fornecedores. Tá? Um fornecedor não qualificado, a gente vai olhar isso um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver vendo a questão de auditoria, sim, eu posso dar um prazo para ele atender as normas, né? Quando que eu nunca vou poder comprar de um fornecedor? Por exemplo, quando ele não tiver regularidade sanitária. Eu não posso comprar de um fornecedor se ele não tiver regularidade sanitária. Isso eu nunca vou poder fazer. Mas, por exemplo, se ele não passa numa auditoria, ou se eu tenho um problema pontual de qualidade com ele, eu posso fazer uma exigência para ele se adequar. E, né, porque nem todo sistema, como eu falei para vocês, né, o sistema de qualidade ele é um sistema de prevenção, mas sempre vai acontecer uma falha. A gente tenta evitar que essa falha aconteça. Se a falha acontecer, que é o desvio de qualidade, o que a gente tem que garantir? Que ela não aconteça novamente, tá? Então, mas sim, o fornecedor, quando ele não atende um desses requisitos, exceto os requisitos legais, é importante a gente levar em consideração a seguinte interpretação. A empresa tem a autorização de funcionamento. Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, a gente tem que renovar essas documentações. Então pode ser que, por exemplo, naquele ano que eu estou qualificando o fornecedor, não é que ele não tenha autorização de funcionamento, mas, por exemplo, ele pode estar em fase de renovação. Né? Seria mais ou menos a gente, quando vocês formarem, que vocês forem fazer a inscrição de vocês no CRF, vocês não vão dar entrada no diploma, porque o diploma demora um tempo, vai para uma universidade federal para ela poder validar, chancelar, o que a gente chama. Então vocês vão ter, né, um certificado. Esse certificado vai servir temporariamente para vocês poderem tirar o registro profissional de vocês. Então sim, pode ser que em algum momento, de forma pontual, aquele fornecedor ele não te atenda o requisito. O que você pode fazer? Você pode dar um prazo para ele poder atender isso. Então isso pode acontecer, tá? O sistema ele não é rígido, ele não é imutável, tá? Lógico que existem
Aí você vai avaliar se o requisito que não está sendo atendido, ele é um requisito que pode ser relevado, que você pode dar um prazo, ou se ele é um requisito, né, primordial, que a gente chama de imprescindível. A gente vai já olhar aqui na questão da auditoria que os itens exigidos, eles têm níveis de importância. Então, se não for um item imprescindível, sim, você pode dar um prazo para o teu fornecedor se adequar à tua exigência ou se colocar atender um a mais que você queira, como por exemplo uma certificação. Tá? Então é possível que isso aconteça assim. No caso das farmácias, né, elas devem manter uma cópia do relatório de auditoria, tem que ter um fornecedor, um cadastro de fornecedores de material e tem que ter, né, os registros e documentos relacionados à qualificação dos fornecedores. No caso das indústrias, elas também precisam manter isso e, além disso, ela tem que ter uma lista desses fornecedores e, diferente do que acontece com as farmácias, né, no requisito analítico, a indústria ela precisa fazer todos os testes previstos na legislação ou na farmacopeia. Tá? Então, não é aberto para a indústria fazer um ou outro teste. Quando a gente vai vendo essa parte analítica, a gente vai ver que a farmácia de manipulação é exigido dela fazer menos testes. Ela tem que garantir pelo menos os testes de identificação. Tá? Então, continuamos, né? Quando a gente vai qualificar o nosso fornecedor, vocês viram aí que uma das coisas que é importante é o laudo. Lembra que a gente fez uma atividadezinha que eu pedia para vocês lá, o que precisa ter lá nos rótulos? A mesma coisa funciona lá para os nossos laudos, né? Dependendo do tipo de matéria-prima que a gente esteja trabalhando, vão existir parâmetros e referências que devem constar dependendo do tipo de laudo. Então, se eu estou trabalhando com uma matéria-prima sintética, se eu estou trabalhando com uma matéria-prima de origem natural, se eu estou trabalhando com uma droga vegetal, então para cada uma delas vai existir um conjunto de requisitos que tem que ser atendidos. Então isso vai variar de acordo com a matéria-prima para a matéria-prima. O que é importante? O laudo, ele é um documento que deve estar, tá? Ele é um documento que deve estar presente em todo o processo. Se eu compro uma matéria-prima ou material de embalagem de um fornecedor, eu só posso utilizar esse material se ela estiver devidamente aprovada, ou seja, tem que acompanhar, por isso que na inspeção do recebimento é obrigatório eu ter uma cópia do laudo para aquele lote, e eu preciso garantir, né, no meu sistema de qualidade, no meu controle de qualidade, que os meus resultados eles são semelhantes ao resultado do meu fornecedor. Então, por isso que o laudo ele é um documento importante nessa questão relacionada aos nossos fornecedores. Tá? Então, a gente já viu lá, o laudo vai ter os requisitos quantitativos, qualitativos, a especificação técnica que vai acompanhar o laudo, as orientações de amostragem, condições de armazenamento e precauções. A gente já viu isso na nossa parte de documentos. O que é importante, né? Eu vou passar esse slide aqui para vocês verem o nosso checklist. Por exemplo, toda norma de boas práticas, a 301, a 67, a 249, elas no final elas têm um anexo que são os requisitos que a empresa, a farmácia, o fabricante, o fornecedor, ele tem que atender para poder ser qualificado, né, em termos tanto sanitários, para que a Anvisa possa emitir o certificado de boas práticas, quanto para que no processo de auditoria a gente tenha as questões relacionadas, né, a um fornecedor estar adequado. Eu vou fazer o seguinte com vocês agora, tá? A coordenação aqui está chamando a gente para a gente fazer uma reunião online aqui para passar algumas coisas. A gente vai encerrar a nossa aula agora aqui, tá? Eu vou deixar uma tarefa para vocês sobre fornecedores, eu vou abrir depois no AVA. Só lembrando vocês aí que a partir de agora todas as nossas tarefas elas vão ser feitas pelo ambiente virtual, porque para poder contabilizar as questões relacionadas à presença de vocês, tá? Então ela vai ser contabilizada lá pelo